não existe ditador que se permaneça no poder, matando a população, usando o seu judiciário e tendo um bando de general vagabundo apoiando ele. Isso daí é um processo usado, é o zero e vezeiro no mundo, em que você efetivamente coloca elementos na oposição e infiltra a oposição e racha ela. Ela seria uma oposição real e essa segunda oposição seria uma oposição ali só para passar aquela falsa aparência de democracia. Grupo de oposição ganha força na Venezuela e Maduro pede paz à direita. Em meio a um racha na direita venezuelana, um grupo monopolizou os votos de opositores e dominou as 50 cidades em que o governo não conseguiu eleger prefeitos. O bloco, no entanto, ainda tem uma liderança forte e gera polêmica se esse grupo pode estar secretamente alinhado a Maduro. Bom, eu não sei o entendimento dos senhores, mas vendo essa notícia aí, o resumo, o que pode ser uma boa notícia, né? Mas na verdade pode ser o Maduro, a inteligência do Maduro funcionando, né? Será? Carcará, quero te ouvir, vou começar essa rodada por você. Sua análise, o que está acontecendo na Venezuela? Essa notícia é estranha, né, cara? Tipo assim, é para você levantar a orelha e fazer uma análise, porque a direita pedindo para que as pessoas não vá votar, que não faça aproximação com a Corina Machado. Cara, eu vou. Essa notícia é nova, mas como ela é incipiente, muito mal jogada na internet, e eu já conheço como é que o Maduro trabalha, esses vagabundos da América Latina trabalham. Isso aí tem tudo para ser o serviço de inteligência dele, montando esse factóide para dizer que a direita está rachada e que está apoiando o Maduro, no final das contas, entendeu? Só isso e mais nada. Isso é igual aquele golpe que teve na Bolívia, na Praça dos Pombos lá. Tu perguntou qual era, eu falei, isso é tudo mentira, pô. Isso aí, 4 caras andando na praça e não teve nada. Depois comprovou que realmente foi uma armação entre o presidente e um general vagabundão lá. A América Latina é desse jeito, cara. Quando sai alguma coisa, tu tem que pesquisar e você tem que ter maturidade já e conhecimento das coisas, como é que funciona, para saber como é que eu sei como é que funciona o serviço de inteligência nesses países, como é que eles montam essas histórias de cobertura. Isso aí não está batendo com a realidade do que está acontecendo lá. O que está acontecendo lá? As multidões estão começando a se levantar e não querem mais o Maduro. Estão apoiando a Corina e o retorno do González lá para a presidência. Entendeu? Aí o que o Maduro fez? Criou já essa história aí que a extrema-direita, não existe extrema-direita na Venezuela, não tem direita, não tem nada. Não tem partido lá para falar, porque é proibido, quem falar morre. Então não bate com a realidade das coisas, tá bom? Essa é a minha opinião. Beleza, Carcará, muito bom. Olha aqui, Júlio Roque, tua análise, por favor. Bem, Glauber, como conhecemos muito bem a política, né, muito sórdida e lamacenta, com certeza essa possibilidade ela existe. Ela pode ser uma possibilidade concreta. Por quê? Porque não há nada melhor do que você tentar, se esconder uma escaramuça de tudo que você anda fazendo. Quando você for retaliado, você já criou um novo partido político que se diz de direita, para agir, ganhar as eleições e ficar sob a égide do antigo governo. Uma boa jogada, E aqui no Fala Glauber News, com todas essas análises, com todas essas possibilidades, faz com que você que está nos assistindo tenha bastante material para ter a sua análise própria. Então, voltando, sabemos que isso é muito compatível com as ações de uma coisa chamada política, que na maioria das vezes, bem maioria, nunca está do lado do povo, sempre está do lado do poder, da cobiça, do dinheiro e de todo esse conglomerado de coisas a formar esses narcoditadores. Quando se fala narcoterrorista, é importante salientar que não estamos falando mais de traficantes, Por quem está acusando, é claro. Não está sendo mais tratado como traficante, e sim
como narcoterrorismo, porque quando você engloba a palavra terrorismo, a outra palavra narcotraficante, quando você coloca essas duas palavras em fusão, dá o direito dos Estados Unidos caçá-lo em qualquer parte do globo, como fez com Bin Laden, como fez com Saddam Hussein, entre outros ditadores, né, dessas republiquetas que surgiram pelo mundo. E assim os Estados Unidos está repetindo as suas ações. É nítido, como disse o Rubão, que intenções geopolíticas estão fomentando e estão alicerçando. Mas o que interessa é o que está escrito, é o que é dito na mídia e o que tem como documento, que é o seguinte: transformaram narcotraficantes em narcoterroristas e serão caçados. Já que isso está acontecendo, o presidente Nicolás Maduro se vê como um alvo. Nada melhor do que criar um possível partido de extrema-direita onde o Nicolás Maduro tenha influência. Isso pode ser que esteja acontecendo, Glauber. Bom, seria o teatro das tesouras, é isso? Então, a liderança da oposição pela Maria Corina Machado, exatamente, ela seria uma oposição real, e essa segunda oposição seria uma oposição ali só para passar aquela falsa aparência de democracia. Rubão, tu tem todo o direito de analisar diferente. Eu quero saber como você pensa, cara. Temos uma oposição nova ou tudo isso aí faz parte da manutenção do Maduro do poder? Por favor, Rubão, quero te ouvir. Pode ser uma coisa ou pode ser outra. A análise é técnica. A análise não tem nada a ver. Eu não quero nem saber o que está acontecendo na Venezuela. A análise que eu faço em relação aos fatos é técnica. Isso daí é a base de todos os grandes impérios, né? Desde Júlio César, divide et impera, tá? Divida e governe. Isso daí é um processo usado, é o zero e vezeiro no mundo, em que você efetivamente coloca elementos na oposição e infiltra a oposição e racha ela. Eu falo isso aí quase todo dia, né? Diuturnamente eu tenho falado sobre isso daí, aonde efetivamente você divide. O próprio governo que nós temos faz isso todos os dias. Você pode ver aqui como é que nós somos divididos. A primeira divisão natural que existe dos governos divide a gente entre homens e mulheres. Como somos um país mestiço, depois divide a gente em cores. Como também tem gays no país, bota gays. Agora já tem gordo também, aí divide os gordos. Então, quanto mais você fraciona a população, mais controle você tem. Porque se você tem 20%, se você tem 30%, o que tem que fazer para continuar com o poder é que nenhum grupo homogêneo tenha mais do que 30%. A matemática é simples. Então, esse processo acontece desde que o mundo é mundo. É uma prática rotineira em todos os países, democráticos ou não, todos fazem o mesmo processo, né? Então, é possível isso, como também é possível que um grupo, porque o poder fascina, né? O poder fascina, e pode ter efetivamente surgido um grupo querendo, não é incomum. Nenhum dos dois casos é incomum. Nem o acontecimento de um novo grupo, se ele aconteceu de forma natural, sem nenhum tipo de infiltração da SEBIN aí, tá? Que é a inteligência da Venezuela, se não aconteceu, foi um presente. Porque efetivamente todo bloco que vem contra você dividido, a sua chance de defesa é muito maior. Fica bem facilitada. Até porque, se não foi você que criou, você pode criar aproximação com um dos dois grupos. E se eles já racharam, você pode rachar eles de novo. Porque o que fragmenta uma vez pode ser fragmentado 2, 3. Essa daí é a análise geopolítica desse momento. Esperar um pouquinho mais para ver o desenrolar disso aí, se aumenta, se diminui, o que acontece nisso daí. Mas, efetivamente, é uma prática, é uma tática usada por quem está no poder e por quem quer conquistar o poder, dividir para governar.
Essa daí vem de Júlio César no Império Romano. Muito bom. Ô, Miquéias, ouvindo aí os nossos camaradas aí, o Júlio, o Carcará e o Rubão, eu fico aí, cara, com a sensação que pode sim ter um movimento, né? Porque o Maduro, na oposição liderada pela Maria Corina Machado, a energia e as ações do Maduro teve um peso diferente para essa nova oposição, né? Então acho que isso aí que acaba reforçando. Sua análise, Miquéias, e lembrando que no Brasil também não é diferente, né? Esses movimentos, como o próprio Rubão acabou de falar, acontece, né, em vários países. Então, como é que você está analisando aí a Venezuela? Vai ter paz ou continua tudo como antes? Glauber, muitas pessoas estão achando que isso é uma espécie de política do café com leite dentro da Venezuela, né? Ou PT e PSDB, mais do mesmo, só mudando o nome. Essa estranheza é muito causada, em parte, pelo fato do partido que ganhou essas cidades aí, o partido de oposição, ter sido criado no ano de 2021. Então é um partido muito recente, e aí as pessoas ficam se questionando se realmente ele é uma oposição de fato. O que a gente tem, quando a gente analisa o que aconteceu, é que, na verdade, a oposição ganhou em cidades onde ela já costumava ganhar. Na verdade, ela perdeu até espaço, porque o partido do Nicolás Maduro antes tinha 212 prefeituras e agora conta com 285 prefeituras. Então houve, na verdade, um encolhimento da quantidade de prefeituras na mão da oposição, mas, de fato, são cidades que já eram historicamente da oposição. E considerando que o Maduro já ganhou as eleições, a eleição presidencial, ganhou a eleição para governador, ganhou a eleição também no que diz respeito à Assembleia Legislativa, tem ali o Supremo Tribunal Venezuelano ao seu lado, não é muito de se preocupar que a oposição consiga ganhar uma prefeitura ou outra. Algumas pessoas vão questionar sempre essa questão da racha, né, da divisão dentro da direita, porque a Marina Corina, o Eduardo Gonzalez, né, o próprio Juan Guaidó, eles são personagens da direita venezuelana que buscam descredibilizar o sistema eleitoral venezuelano o tempo todo e simplesmente optam por nem se lançar candidatos, por não lançar seus próprios candidatos, por não convocar mais manifestações por medo de serem presos. Nas eleições do ano passado, 2024, os dados relatam ali cerca de 2.000 pessoas presas, 28 mortos, cerca de 40 a 100 pessoas que ninguém nem sabe onde foram parar nessa situação toda. Então, a oposição ligada à Marina Corina está escondida. Tá falando, pessoal, olha, não vai para as ruas, não vota, porque se a gente não votar, a gente não vai reconhecer o sistema. E quando surge essa outra oposição que fala, olha, eu prefiro ocupar um espaço do que ficar esperando uma intervenção externa, que surge um salvador de fora, quando esses caras se posicionam para ser candidatos, muitas pessoas vão pensar se ele realmente está ali a serviço ou não do próprio Nicolás Maduro. O fato é que até dentro da própria esquerda hoje vem surgindo uma oposição, vem surgindo pessoas que estão extremamente descontentes com o governo Nicolás Maduro. Nós tivemos o caso da advogada e ativista Marta Lia Grajales, que é de esquerda, tá? E ela, lá no início com o Hugo Chávez, ela defendia o chavismo, defendia, né, a revolução socialista na Venezuela. Só que aos poucos ela foi vendo, e em depoimentos recentes dela, ela fala, olha, primeiro eles começaram perseguindo o pessoal da direita, depois os sociais-democratas, e agora eles estão prendendo até os socialistas que não concordam com o que eles estão fazendo. E aí ela acabou sendo presa numa manifestação agora de mulheres que lutam pela liberdade de seus filhos, justamente presa após a eleição do ano passado. Ela foi presa, ficou 4 dias sem comunicação com a família, agora ela foi posta em liberdade, mas com as restrições de não poder dar entrevista, de não poder aparecer em rede social e tal. Então quem está falando por ela é o marido dela. E vale lembrar também o seguinte, nessa lógica de abstenção que a oposição está fazendo, o Tribunal Superior Eleitoral da Venezuela disse que teve 6 milhões de eleitores votando. Só que a gente tem que lembrar que 5 milhões de funcionários públicos na Venezuela recebem uma ajuda de 160 salários mínimos. Tudo bem que isso não é grandes coisas, porque o salário mínimo lá é de $1 por mês. Mas o governo venezuelano paga mais $160 para os funcionários públicos. Então, se a gente tem 5 milhões de funcionários públicos recebendo essa ajuda de 160 salários do governo, e você tem 6 milhões de eleitores, é só fazer as contas. A coisa acaba
fechando no final. Esse 1 milhão aí que seriam pessoas não ligadas diretamente ao governo, que estão lá tentando votar em alguém diferente. Então, eu acho que existe uma oposição funcionando, só não é a da Marina Corina Machado. Entendi, ô Miquéias. Agora, eu vendo você falar aí, cara, e te escutando, é o que, se o Brasil não tomar um outro rumo, né? É o que vai acontecer aqui no Brasil, né? Uma oposição que não reconhece o processo eleitoral. Imagina 2026 aí novamente, né? E o que aconteceu em 22 se mantém em 26. E aí vai chegar em algum momento, vai surgir uma direita que vai disputar esse processo eleitoral e vai ganhar, e o brasileiro vai ter dúvida, né? Se é direita mesmo ou se não é. Então, o que eu percebo na Venezuela ali, Carcará, eu quero te ouvir mais uma vez, o importante é saber quando que o Maduro sai, né? Quando que o regime do Maduro vai ser vencido, seja por uma intervenção estrangeira, seja por uma oposição que se está formando, ou a liderança da Maria Corina Machado, né? Conseguindo, né? Fazer aquele movimento ali de pedir apoio externo. Qual é o fim da Venezuela aí, cara? Eu sei que você não é evidente, né? Mas assim, como é que você enxerga esses movimentos e o que temos que estar atento olhando para a Venezuela, Carcará? Logo, para saber não é o fim da Venezuela, é o fim do regime, né? A Venezuela é uma nação, porra, magnífica, área de selva com cerrado, o maior lençol, o maior subsolo com petróleo no mar e na terra do mundo, né? A Venezuela. O que é que vai acontecer? Não precisa ser evidente, não. Todo ditador acaba ou preso ou morto, esquartejado pela população. Se vai ser amanhã ou daqui a 1 ano, 2 anos, não tem para onde correr. Não existe ditador que se permaneça no poder, matando a população, usando o seu judiciário e tendo um bando de general vagabundo apoiando ele. Então, quando a nação, o general, eu sempre falo, quando os generais ficam do lado errado, ficam em silêncio, dando uma de bobinho, achando que ninguém está vendo. Então, esse tipo de regime não se mantém, cara. Porque para se manter, tem que comprar quem eles cometeram o crime, porque existe uma mão agarrado na mão, entendeu? Alguém está protegendo alguém todo o tempo. Então, para cada crime, tu tem que pagar para que esse criminoso não te delete, não te dedure e não vai te delatar em alguma comissão. Então, é gigantesco. Aí chama isso de mecanismo. A Venezuela chegou no nível que já passou do mecanismo estatal, passou para o subcrime e para o mundo do crime, que são os cartéis de drogas espalhados. Aí entra aí PMST, entra partido de esquerda, entra guerrilheiro de outras nações, entra movimentos da Venezuela com o iraniano, com o russo, entra com a porra toda aí. Então, nesse padrão aí, não precisa ser nenhum vidente para saber que o fim do Maduro é o fracasso dele, prisão ou morte. E os Estados Unidos lançou uma força-tarefa de 5 mil homens, o nome disso a gente chama de Fortaranf, Força-Tarefa Anfíbia. Ele está lançando a Brigada Anfíbia. A Brigada Anfíbia é o prelúdio de um corpo de exército. Vou dar uma aula aqui para o pessoal aqui. Se o americano tivesse mandado um batalhão ou uma companhia de fuzileiro ali para pertinho, dá para saber que atrás ia ter 3 vezes o tamanho, que seria uma brigada. Ele já mandou uma brigada. O que vem atrás da brigada são 3 brigadas. E 3 brigadas já dá uma divisão. Para ele mandar uma divisão, ele tem que deixar um corpo de exército pronto lá na Flórida, nos Estados Unidos. Então, para as pessoas entenderem, os Estados Unidos, com essa brigada anfíbia, com porta-aviões e um submarino nuclear, lançador de mísseis convencionais, que são Tomahawks, a maioria deles, tem condições de abater milhares de alvos ali na área do objetivo anfíbio, que a gente chama. Ou seja, essa brigada anfíbia, Glauber, que foi enviada para lá, ela tem 3 unidades anfíbias, que são 3 batalhões para desembarque, com mais 2 batalhões apoiando, que é aviação, guerra eletrônica, antiaérea, puteiro de fogo, caralho, forças especiais. Então, todo mundo que vai para o terreno lá, para cada militar daquele, tem um míssil ou um canhão, alguma coisa para jogar fogo. Então, não é só uma brigada de infantaria, não, tá? Essa infantaria anfíbia que vai desembarcar, atrás dela tem um gigante chamado porta-aviões e um submarino nuclear lançador de mísseis, de cruzeiros, altamente. Os Tomahawk tem várias versões com várias potências.
tem poder de explosão gigantesco. Cada explosão daquela bota um prédio daquele com todo mundo abaixo, com autoridade, com generais, com tudo. Então não é brincadeira. E o Trump não pode blefar. Ele está na mesma situação do Putin, quando movimentou 250 mil homens para a fronteira com a Bielorrússia e com a Ucrânia ali. Se ele recuar, você manter fraqueza. Se ele recuar desse decreto presidencial que ele fez, que vai combater o narcotráfico e o Maduro, ele perde a credibilidade como autoridade planetária. Os Estados Unidos vai virar chacota. E ele não vai deixar isso acontecer. Resumidamente, cara, tem tropa em Curaçao já. Curaçao é frontal a Caracas. Depois entra no mapa aí. É muito próximo. 40 minutos de voo, já chegou a tropa ali dentro do território venezuelano. Isso é um pulo. Como vai ser esse desembarque? A aviação atacando em frente múltiplas. Os submarinos nucleares. Quando ele fala que tem um, pode acreditar que tem mais de um submarino nuclear lá no Caribe. Muito mais de um. Ele avisou que tem um, é porque geralmente quem acompanha uma frota nuclear são de 2 a 4 submarinos, um porta-aviões. Então ele mandou um. Não é um que desloca, tá? Geralmente são no mínimo 2, é de 2 a 4 para cada força-tarefa anfíbia desse aí. Então, se tem um porta-aviões no terreno lá, na água, e tem um submarino, tem mais de um submarino, com certeza. Um mais próximo do Brasil e outro mais próximo de Cuba ali, para fazer ali a triangulação de alvos ali. Com certeza isso já está acontecendo. E o Trump não vai blefar. Se ele blefar, ele vai ficar desmoralizado perante o mundo. Que ele deslocou uma tropa, fez um decreto presidencial, o Congresso Nacional aprovou e ele não cumpriu a missão que ele falou que ia fazer. Essa é a minha opinião. Muito bom, Carcará. Entendido. Agora, ô Rubão, eu ouvi todos vocês, cara, e eu fiquei, né, com a conclusão que a Marina Corina Machado, ela tá na estratégia, né, esperando essa intervenção externa. Digamos que é como se fosse ali o bolsonarismo no Brasil, né, acreditando na solução vindo do apoio dos Estados Unidos. E surge uma direita aí que está disputando a eleição, coloca em dúvida se seria o teatro das tesouras. Agora, complementando a tua análise que você já fez na primeira rodada aí, esse ataque que o Carcará visualizou aí, cara, você consegue ver um cenário desse? E aí nós no Brasil, né, fronteira com a Venezuela, governo Lula, né, Alexandre de Moraes, nós estaríamos em que condições, cara, quando iniciar uma intervenção desse tipo, se isso acontecer? Por favor, Rubão. Bem, primeiro que não vai existir intervenção nenhuma, pode botar aí embaixo, eu assino embaixo, depois me cobre. Tá? Só me cobrar depois. Não vai ter intervenção nenhuma, isso daí é um movimento, esse é um movimento de fachada que visa criar um processo de desestabilização interna na própria Venezuela. Tá? Se fosse para intervir na Venezuela militarmente, já teria intervido em outros momentos que a situação era mais factível. E isso não aconteceu. Em 2018, se não me engano, 2018, 2019, de cada 100 analistas, 100 diziam a mesma coisa, que ia haver isso aí, e eu tranquilamente cheguei lá e cravei. Não vai haver, o Maduro não vai cair e vai continuar lá. Se o Maduro é bom ou ruim, o problema é dos venezuelanos, porque o meu problema é o Brasil. Geopolítica eu analiso lá fora e falo assim, não vai haver invasão nenhuma na Venezuela. Se o Maduro é bonzinho, se ele se veste de Papai Noel, se ele visita asilo ou creche, isso aí para mim não me importa, porque eu não sou venezuelano, não moro lá e estou pouco me lixando. O brasileiro deveria, quando fala em política, principalmente, ele deveria se preocupar com o país dele, a merda que o país está. E aqui não precisa nem dar tiro, porque aqui qualquer um dos dois lados se entrega e vende até a mãe. Então é o seguinte, a turma do PT, a turma do Lula vende e entrega até a mãe. A turma do Bolsonaro, a mesma coisa. Os bolsonaristas andam por aí com a bandeira dos Estados Unidos e outra de Israel cravada naquele lugar. Eu não sei nem como é que aparece Israel nessa história, porque Israel na geopolítica internacional como país, como player, tá, é insignificante. Lá para o nosso quadro geopolítico, não significa nada. É do tamanho de Alagoas.
Nós temos que ver os players globais como a gente, que tem mais de 100 milhões de habitantes, que tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, ou mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, aqueles 8 países que começa com a Argentina e termina com a Rússia, ou vice-versa, em tamanho, né? E em capacidade de desenvolvimento. É isso aí que seria o nosso foco. O Brasil é um país, hoje, politicamente inexistente. Ninguém nos Estados Unidos vai gastar 5 litros de gasolina numa lancha de desembarque ou então um veleiro de desembarque no Brasil. Eles já desembarcaram, eles são donos de tudo, eles são donos dos dois lados. A prova disso aí é uma taxa Selic. Todo mundo fala em comunismo, em socialismo, quando o que existe aqui no Brasil, tá, é um neoliberalismo selvagem com entrega de tudo do Brasil. As Forças Armadas estão sucateadas, meia dúzia de corruptos nas Forças Armadas, ladrões de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é nível, todo mundo querendo uma casa em Miami ou em algum lugar. O legislativo, a mesma coisa, todo mundo lutando por emenda, querendo saber de fundo partidário, querendo saber de colocar. Nós temos 600 mil servidores no Brasil nomeados. O Brasil não tem muito funcionário público. O Brasil tem muito DAS. São 600 mil. Nós temos um município com 900 habitantes, com estrutura de país, com secretariado, com prefeito, vice-prefeito, Câmara de Vereadores. Se bobear, a população inteira não dá conta de suprir as vagas. A gente vive no meio de uma farsa. Então, eu analiso geopoliticamente da seguinte forma. Tá? O Maduro não cai, isso daí é uma manobra, é uma tentativa de fortalecer a oposição. Isso daí de drogas é uma falácia, porque os Estados Unidos, se quiser acabar com os Estados Unidos, se quiser acabar com o tráfico de drogas, tem que acabar com o DIA e com a CIA e com o FBI, que são eles que controlam toda a droga que entra nos Estados Unidos. Haja vista, como eu falei, os Estados Unidos é o maior mercado do mundo e não tem nem gerente de esquina preso. Quem é preso normalmente é chicano, tá? É latino distribuindo pó ali na esquina, vendendo negócio, mas não tem chefe dele. Passou daquilo ali, passou do Zé Ruela, passou do fogueteiro, não tem mais ninguém. Ninguém mais é americano. Tudo vem de fora. É o Chapo, um semi-analfabeto mexicano que manda na distribuição dos Estados Unidos. Morde aqui que sai Coca-Cola. Alguém vai acreditar num negócio desse. Essa é geopolítica. A política é aquilo que eu falei. Aqui a gente está entregue com um lado ou com o outro. Né? E o que acontece na Venezuela, para mim, pouco me importa. Problema dos venezuelanos. Eu analiso como eu vejo a geopolítica. Sem ver bonzinho nem malzinho. Dane-se, eles para lá, problema deles. Agora, efetivamente, não vai ter desembarque, porque isso daí provocaria talvez até a Terceira Guerra Mundial, porque a commodity principal ali é o petróleo. Esquece do Maduro, esquece do Trump. Entendido, Rubão. Eu vou, agora eu não sei mais, né? Fiquei na dúvida. Agora, o que todo mundo sabe é que o Estratégia Concurso é o melhor curso do Brasil, o curso que mais aprova. O Estratégia é um site especializado em concurso público, cara. E você acessando esse QR Code aqui, você vai ver o mega trabalho que o Estratégia fez de fazer um compilado e ver todas as oportunidades para concurso da carreira policial. E tu acredita, cara? 30 mil vagas para concurso. É isso mesmo. Acesse esse QR Code aí e você vai ver que tem um concurso lá perfeito para você, um material com toda a análise para que você passe no seu concurso. Agora, para fechar esse bloco aí, cara, eu disse, todo mundo sabe que o Estratégia é o melhor curso do Brasil. Agora, ô Júlio Roque, eu quero saber o que você sabe sobre o que o Rubão acabou de falar para a gente fechar essa nossa notícia. Então, por favor, Júlio Roque, quero te ouvir. Bem, Glauber, discordo um pouco do que o Rubão falou sobre os cartéis de drogas. Primeiro, né, os cartéis existem, né, tem o cartel de Losetas, tem o cartel del Chapo, que é os Chapitos, tem o cartel, são vários cartéis espalhados, principalmente na Colômbia, Peru e México. Quanto à produção da droga, né, a produção de droga sintética é feita no México. A produção da cocaína, Colômbia/Peru. E sim, nas florestas da Venezuela já foi encontrado laboratórios de
refino de cocaína. Sim, é só procurar um pouquinho só na internet que você vai encontrar essa notícia. Se não me engano, acho que em torno de 3, né, laboratórios no meio da selva foram encontrados e diz a mídia que as forças venezuelanas acabaram com esses laboratórios de droga. Então os cartéis sim existem. E quanto a El Chapo e o principal colombiano das drogas, né, o Pablo Escobar, são sim os reis da cocaína mundial. Isso é indiscutível. Existem vários dados sobre isso, compilados, documentários, documentos das principais unidades de combate às drogas de todos os países do mundo, e aí a gente entende que não é só o país produtor, envolve muito mais coisa. À medida que a droga vai entrando para dentro do continente, nisso eu concordo plenamente com o Rubão, né? Existem sim pessoas gerenciando a entrada dessa droga nos Estados Unidos. Isso é inegável. Não tem como a droga entrar sem ter gerenciamento dessa entrada dentro do país. Isso eu concordo plenamente com o Rubão. Mas agora dizer que os Estados Unidos é o responsável por isso é a mesma coisa que falar que os Estados Unidos, se acabar o consumo dos Estados Unidos, acabará as drogas no mundo. Isso é uma inverdade, porque a Inglaterra também é um grande, a Europa como um todo, mas a Inglaterra é um grande consumidor de cocaína e está entre os líderes mundiais do consumo dessa droga. Então, vale salientar todos esses itens para que você que está no Fala Glauber News saiba um pouquinho mais e tenha bastante para analisar.